porque... E me conta uma história, como é que funcionava, por exemplo, assim, o mercado surf é um mercado que sempre agradou a todos, porém era um mercado desconhecido, o surf não era bem visto, vamos dizer assim. Como é que o surfista não era bem visto, assim, porque era maconheiro, era vagabundo, não sei o quê, mas o mercado ela tinha uma carência absurda, tanto que não existia. Quando a gente começou o surfwear, quando começou a ter bermuda e camiseta estampada com motivos de surf, porra, cara, foi um absurdo, cara. Todo mundo ficou rico com um espaço muito curto de tempo. E é isso que eu falo, teve uma galera, essa galera toda ganhou tanto dinheiro, tão rápido, cara, que quando chegou no nível assim, todo mundo se perdeu um pouco, sabe? A parte administrativa, todo mundo se perdeu um pouco mesmo. Assim, era muita coisa, cara. Foi crescendo demais e a gente às vezes se perdeu. No caso da Time Country, né, foi uma fatalidade. A gente vinha bem pra caramba, a gente tinha... Porque no caso da Time Country foi o seguinte, o Zé Roberto era o dono, e aí ele tinha o Tico, que era o cara que cuidava da produção, e tinha eu que desenhava, né? E aí ele me tirou do mercado, me deu sociedade e eu cuidava da produção. E o Tico cuidava do desenvolvimento de produto, e o Tico cuidava da produção e o Zé que administrava tudo. Quem cuidava do dinheiro, quem cuidava de contador, quem cuidava... Pô, era o Zé Roberto, né? Ele era um cara centralizado, então ele cuidava de tudo e cuidava muito bem. A gente estava assim, cheguei com 40 anos de idade, cara, quando eu estava perto dos 40 anos, falei, pô, daqui a pouco eu vou parar de fazer, vou me aposentar, vou cuidar só de longe da coisa aqui. A gente, né, já estava consolidada a licença com os Estados Unidos, a gente indo para lá direto, a coleção, os caras me chamavam às vezes para terminar a coleção de camiseta lá deles, eu ia para lá, às vezes ficava uma semana com os caras finalizando a coleção deles lá, ia para o Havaí 2, 3 vezes por ano, assim, tipo... Legal. Para mesmo trabalho, né? Para trabalho, E na época da licença, que esses 3 anos, né, que durou essa negociação de licença, pô, eu ia direto, era eu com o advogado, que era um magu, que era uma figura, todo mundo pegava onda, o advogado pegava onda, então a gente ia para lá, cara, o Janjão, que é um cara que faz bordado aqui, não sei se você sabe o Janjão. O Janjão é com a gente direto. Ele era da nossa fornecedora, ele fazia todos os bordados pra gente nessa época. Teve uma época que camiseta bordada foi um must, assim, né? Eu não curtia muito, mas assim, estourou. Quem começou foi um Bongo, com essa história de camiseta bordada, e era uma coisa que nem era muito surf, assim, mas a gente entrou na onda porque vendia pra caramba. Então, o Janjão foi o cara que, porra, bordava quase tudo pra gente. Grande figura. Trazer ele aqui pra bater um papo. E ele ia com a gente também pros meetings. Mas antes de tu chegar nessa parte final da Time Country, eu queria saber o seguinte, como é que vocês entraram no mercado? Vocês tinham vendedores que iam de loja em loja? Vocês miravam aonde? Cara, começou assim. A OP, por exemplo, começou vendendo para umas lojinhas tal, aqui. De bairro. Essa é uma coisa engraçada, cara. Por exemplo, começou a vender para lá, começaram a pipocar algumas lojinhas, mas a OP, por exemplo, começou a ter as lojas próprias, montou loja OP. Porque não tinha muita gente, a gente não tinha muito onde vender. Mas aí lá rapidamente esse mercado se alastrou. Tinha um cara aqui. E o engraçado foi o seguinte: a gente tinha no começo era isso, depois começamos a ter os representantes. Então a gente tinha um representante de São Paulo, que o cara fazia o mercado de São Paulo, tinha uma linha, ia para a rua, visitava as lojas, ele fazia olha, tem essa loja aqui, tal, esse cara quer comprar, fazia um mapeamento, tal, trazia pra gente e a gente ia vendendo. Tal, começou assim, a surgir algumas surf shops, né? Um moleque aqui, pô, a mãe tinha uma loja, fazia uma lojinha de surf shop, fazia uma... E o que é engraçado que eu ia contar para vocês é o seguinte: tinha o Tino, que era o nosso representante do interior, né? Que a gente, pô, o interior, assim... no começo, o melhor mercado de surfwear era o Sul. Era a Rio Grande do Sul, que tinha a Renner e a Gangue. A Renner, na época, era uma rede de lojas, mas não era o que é hoje. E foram os nossos primeiros grandes compradores de surfwear. A Renner? A Renner. Eles vendem até hoje. Mas a Renner hoje virou, tipo, C&A, uma mega história. Eram umas lojas tal que tinham surfwear, e a Gangue, que eles eram concorrentes no Sul, a Gangue e a Renner. Era o melhor mercado de surfwear. Tanto que os representantes que eram da região Sul, os caras ganhavam grana assim absurdamente, cara. Eram os caras que ganhavam muito dinheiro, assim, tá? Com representação. Até porque na época a porcentagem que a gente pagava para os caras era muito alta. Hoje lá embaixo, mas na época os caras ganhavam 10%, velho, em cima do coisa. Imagina o que os caras ganhavam de dinheiro. Tirava um pedidão. Enfim, e aí começou. E aí teve uma passagem que é o seguinte: o Tino, que era esse cara que era o representante do interior de São Paulo,
ele falou, ó, eu vou fazer um levantamento, vocês não sabem nem onde vocês estão vendo. Eu falei, a gente não sabe mesmo, né? Então, eu vou fazer um levantamento. Cara, quando ele fez um mapeamento, cara, do interior de São Paulo inteiro. Ele era sozinho e vendia pro interior inteiro. Cara, quando a gente foi ver, eles tiravam foto das lojas. Quando a gente foi ver as lojas que a gente vendia, velho, panela, não sei o que, tal. Cara, tinha de tudo, velho. Tinha de tudo. Falei, caraca, não é possível. É aí que a gente tá vendendo? Aí que a gente tá vendendo, cara. Fala, puta, não é possível, né, cara, tal. E aí não tinha o que fazer, né? Vendia, cara. Até, boa, bora, né? Depois começou, né? Depois começou a aparecer algumas surf shops. Lojas abertas. Mas sempre foi uma briga, né? Sempre foi uma briga. Porque o mercado mesmo de surf em si era difícil, cara. Era difícil. As primeiras lojas assim que começaram a aparecer, que foram mesmo core, foi a Star Point, que era aquela região de Moema ali, que atrás do Shopping Ibirapuera, ali começaram a surgir as primeiras lojas de surf. Aqui em Santos, por exemplo, tinha a Bali High, que era do Carlinhos Horácio, que era aqui na galeriazinha onde é a Martins Fontes. Bali High era uma das melhores surf shops, assim, era referência. A Bali High foi referência. Durou muito tempo, no começo, por exemplo, a primeira coleção de Time Country que a gente fez, foram 5 desenhos que eu fiz de camiseta, era a coleção da Time Country. Foram 5 desenhos de camiseta. Primeiro cara que a gente foi apresentar foi a Bali High aqui em Santos. Já vi a galera de São Paulo para apresentar para o Cali Horácio aqui os desenhos de camiseta. E do lado dele tinha o Heitor da Unicórnio. Mas era... Caralho, que louco. Muito louco, cara. Mas quem quebrou essa barreira do mercado de surf? Vocês vieram tudo juntos. Foi todo mundo junto. Sim. Então todo mundo teve a mesma estratégia. Vamos vender. Sim. Vamos atacar. Tinha mercado para todo mundo. Não, aliás, assim, o que acontecia? A gente não conseguia atender o mercado. A gente não conseguia ter produto para atender os pedidos na época. A linha de produção não, é tanto que a demanda. Sim, a Time Country, nós, por exemplo, teve uma época que nós começamos por exemplo, tinha marcas que os caras estavam nem aí, vendiam para todo mundo. E aí, quando aconteceu isso, do cara trazer esse levantamento que ele fez com essas fotos das lojas, eu falei, caraca, velho, pode parar, vamos repensar isso aqui, né? A gente começou a selecionar as lojas. A gente criou até uma certa antipatia na Time Country no mercado, porque assim, a gente começou a dar uma selecionada mesmo para quem a gente queria vender, porque a gente não conseguia atender, né? A gente não tinha produto suficiente para atender. E, para que a gente vai vender? Né? Vamos tentar vender nas lojas mais legais. E aí a gente tentava também, com os nossos clientes, tentar influenciar os caras a fazer uma loja mais legal, mostrava, né? Como a gente viajava muito, trazia foto e tal, e tentava... Convencer os caras abertas.